Ok, vamos analisar isso aqui. A gente está falando de um projeto de engenharia numa escala que é, nossa, quase inimaginável. É verdade. A China está planejando construir a maior barragem hidrelétrica do mundo. Maior até que a já gigantesca usina de Três Gargantas. Exatamente. E o local, né, o rio Yarlung Tsangpo, lá no alto, no Tibete, uma região super importante. Terceiro polo que eles chamam. Isso, por causa das geleiras, né, uma reserva de água doce imensa. E esse rio, ele não fica só lá. Ele desce, atravessa fronteiras. E vira o Brahmaputra, essencial para a Índia, para Bangladesh. Fundamental para milhões de pessoas. E é impossível não pensar em Três Gargantas quando se fala nisso, né? Aquela estrutura colossal que até a NASA confirmou, mexeu um pouquinho com a rotação da Terra. Mexeu mesmo. Coisa mínima, claro. A NASA calculou que aquela massa de água toda, uns 40 bilhões de metros cúbicos. 40 bilhões? Causou uma desaceleração de, 0,06 microsegundos por dia. E um desviozinho no eixo, tipo 2 centímetros. Quase nada no dia a dia, mas é impressionante a escala, né? Exato. É real, a ciência mede, mas para nós, imperceptível. Só que mostra o tamanho da nossa intervenção no planeta. Com certeza. Então o nosso objetivo hoje é mergulhar fundo nesse novo projeto, que ainda é maior. Bem maior. O que a China quer com isso, quais são os impactos possíveis, desde essa coisa da física do planeta até a vida de tanta gente rio abaixo. E claro, a geopolítica, o meio ambiente, tem muita coisa envolvida. Vamos começar pela escala de energia. Essa nova barragem, a estimativa é gerar 300 bilhões de quilowatts-hora por ano. 300 bilhões? Puxa, comparado com Três Gargantas? Três Gargantas geram uns 88 bilhões. Então a gente está falando de quase o triplo da capacidade. É muita energia. É energia para mudar o jogo. E a engenharia para conseguir isso deve ser algo de outro mundo, imagino. Ah, sem dúvida. O plano é aproveitar uma queda d'água gigantesca, um desnível de 2.000 metros num trecho de 50 quilômetros do rio. 2.000 metros de queda. Sim, perto da montanha Namchabarwa, no cânion mais profundo da Terra, dizem. A ideia envolve perfurar túneis, de 4 a 6 túneis enormes. Através da montanha? Isso, cada um com uns 20 quilômetros de comprimento. Para desviar parte do rio, passar pelas turbinas, é tecnologia de ponta. Uma obra faraônica mesmo. E o custo? Já se fala em valores? Olha, as estimativas são astronômicas, coisa de centenas de bilhões de dólares. Entre 137 e talvez 167 bilhões de dólares, 1 trilhão de yuans, né? 1 trilhão. E para quando isso? Tem prazo? O plano parece ser concluir por volta de 2030. O início exato das obras ainda é meio incerto, mas já se falou em começar tipo julho de 2025. Entendi. E por trás disso tudo, né, os objetivos da China são vários. Primeiro, a transição energética. Eles querem sair dos combustíveis fósseis. Cumprir metas climáticas, imagino? Exato. E também tem a questão da segurança nacional. Ter controle sobre a água é estratégico. E desenvolvimento econômico para o Tibete. Falam em uns 3 bilhões de dólares por ano de receita. E claro, mostrar poder tecnológico, né? Capacidade de engenharia. Com certeza, é uma demonstração de força também. Voltando naquela questão da rotação da Terra, que é fascinante, né? Se Três Gargantas já fez isso, mesmo que pouco, o que esperar de uma barragem ainda maior, com mais água acumulada? Será que o efeito somado desses megaprojetos pode começar a ser mais notável? Olha, o princípio físico é o mesmo, né? A conservação do momento angular. Quando você muda a distribuição de massa na superfície, a rotação pode mudar. Certo. Essa barragem nova vai acumular mais água, sim, vai redistribuir mais massa. Mas assim, a expectativa dos cientistas é que o efeito continue minúsculo. Na mesma ordem de grandeza. Isso, na mesma ordem de grandeza de Três Gargantas. Imperceptível para a nossa vida. É mais um símbolo da escala da obra do que um problema prático para a rotação do planeta. Entendi. Tem até serviços internacionais, tipo o IES, que ficam monitorando essas variações mínimas o tempo todo. Elas acontecem por várias razões, naturais e humanas.
Aí eles ajustam os relógios com os segundos bissextos quando precisa. Entendido. É mais simbólico mesmo. Mas agora, vamos pro ponto que gera mais tensão, né? A geopolítica. Exato. Esse rio, o Yarlung-Tsangpo, vira o Brahmaputra. A linha de vida para a Índia, para Bangladesh. Quais são as preocupações que vêm de lá? São muitas, imagino. São profundas. Primeiro, o medo de quem controla a água. O pessoal, rio abaixo, teme que a China possa basicamente controlar a torneira. Usar a água como arma política. Esse é o receio. Poder segurar a água na seca ou em momentos de tensão, ou, ao contrário, liberar muita água de repente. E isso cria o risco tanto de seca quanto de inundações gigantescas. Exatamente. O risco de liberações enormes de água é constante na cabeça deles. Seja de propósito, num conflito que a gente espera que não aconteça, Claro. ou por acidente. Uma falha, um evento climático extremo, um erro. Uma liberação súbita daquele volume todo poderia varrer comunidades inteiras, principalmente nas áreas de fronteira, que são muito populosas. Além desses cenários mais extremos, tem a questão do dia a dia, né? A gestão normal do rio. Sim, a gestão na estação seca é crítica. A barragem pode reter água justamente quando ela é mais necessária lá embaixo. Piorando a situação de seca que já existe. Exato. E essas regiões já estão sofrendo com mudança climática. Geleira derretendo, monções irregulares. A pressão na água já é enorme. Mexer no fluxo de um rio desse tamanho pode desestabilizar tudo. A agricultura, a vida de milhões. E o que complica tudo, talvez, é que não existe um tratado formal, né, entre China, Índia, Bangladesh, para gerenciar esse rio. Pois é. É diferente de outros rios grandes pelo mundo, tipo o Danúbio lá na Europa, que tem comissões, regras. É uma lacuna muito séria. Existe um acordo, sim, mas é limitado. A China compartilha alguns dados de cheia com a Índia na época das monções. Desde 2006, eu acho. Mas isso é suficiente para um projeto dessa magnitude? Muita gente acha que não, especialmente com as tensões que já existem na região. E, para complicar, a Índia também está construindo barragem no mesmo rio, lá em Arunachal Pradesh. Uma região que a China também reivindica. Exato. Então, a necessidade de diálogo, de cooperação, é urgente. Saindo um pouco da geopolítica e olhando para os impactos mais diretos, ambientais, sociais, Três Gargantas deslocou muita gente, né? Mais de 1 milhão. Foi 1,4 milhão de pessoas, um número enorme. Para essa nova barragem, os números de deslocamento ainda não estão claros, mas é certo que o impacto nas comunidades tibetanas locais vai ser significativo. Além do deslocamento, tem o ecossistema. Ali é Himalaia, né? Uma área super sensível. Sensível e com uma biodiversidade incrível. A construção, a inundação para formar o reservatório, isso vai alterar ou destruir habitats únicos com espécies ameaçadas. É um impacto ambiental direto e muito forte ali na região. E esses efeitos descem o rio, imagino. Não ficam só lá em cima. Vão até o delta. Com certeza. E um dos efeitos mais preocupantes que talvez a gente não veja de cara é a questão dos sedimentos. Sedimentos? Como assim? O Brahmaputra é um rio que carrega muito sedimento. Terra, nutrientes. É isso que deixa o delta dele, lá na Índia e principalmente em Bangladesh, tão fértil. A barragem funciona como uma armadilha para esses sedimentos. Ah, entendi. Ela segura os sedimentos lá em cima. Exato. E se esses sedimentos não chegam mais no delta, É como cortar a fonte de vida do delta. O que acontece na prática. essa é a grande preocupação. A agricultura pode sofrer um baque enorme. E a gente está falando de uma das áreas mais povoadas do mundo. Milhões dependem dali para comer. A segurança alimentar fica ameaçada. Nossa, E tem um impacto outro específico no Sundarbans, a maior floresta de mangue do mundo, patrimônio da Unesco. Fica bem nesse delta. os manguezais precisam desses sedimentos. Precisam. Para se manter saudáveis, para proteger a costa. Sem os sedimentos do rio e com a região já sofrendo com erosão, com o aumento do nível do mar, o colapso ali pode ser muito mais rápido. É uma cascata de problemas. E ainda tem mais um fator de risco, né? O lugar onde querem construir. Assim, esse é talvez o ponto mais audacioso. E arriscado. A barragem está planejada para ficar bem em cima da junção das placas tectônicas, a indiana e a eurasiana. Onde o Himalaia nasceu. Exatamente.
é uma das áreas com maior atividade sísmica do planeta. Construir a maior barragem do mundo, segurando um volume de água impensável numa zona de terremoto ativa, isso parece arriscado demais. O risco é altíssimo, não dá para negar. Um terremoto forte poderia comprometer a estrutura. O pior cenário é a ruptura, um dilúvio rio abaixo. Seria apocalíptico. E mesmo sem romper a barragem, a instabilidade geológica ali é grande. Risco de deslizamento de terra enorme. Imagina uma montanha inteira caindo no reservatório. Geraria ondas gigantes, tsunamis de represa, inundações. É um cenário assustador mesmo. E tudo isso num contexto que já está complicado na região. Sim, a gente tem que olhar para isso no quadro geral da crise da água na Ásia. A mudança climática já está bagunçando tudo, o degelo das geleiras, as monções imprevisíveis. A água já é um problema. Já é. E aí vem um mega projeto desses que mexe tanto com o fluxo natural e acaba intensificando a competição pela água. Um recurso cada vez mais escasso, mais disputado. Aumenta o risco de conflito. E parece que a gente nem sabe tudo o que precisava saber sobre esses rios, né? Principalmente nesses países. Tem uma lacuna de pesquisa. Sim, é um ponto interessante que algumas pesquisas recentes levantaram. Analisaram milhares de estudos sobre rios que cruzam fronteiras e viram que tem um desequilíbrio. Como assim? Rios super importantes no chamado Sul Global, como o Brahmaputra, o Mekong, rios na África, recebem muito menos pesquisa, especialmente de instituições locais, do que rios na Europa ou América do Norte. E qual é o problema disso? Menos pesquisa, menos informação para tomar decisão. Exatamente. E a pesquisa que existe sobre esses rios do Sul, muitas vezes é feita por gente de fora, do Norte, e foca muito em segurança, em conflito, que são temas importantes, claro. Mas talvez não sejam a única coisa importante. Exato. Às vezes deixam de lado coisas urgentes para as pessoas que moram lá, qualidade da água, poluição, como cuidar do ecossistema, como se adaptar à mudança climática na comunidade. Essa falta de conhecimento local profundo dificulta muito criar políticas boas para a água, políticas que funcionem, que sejam sustentáveis, né? Ameaça a vida de quem depende do rio. Então, para a gente amarrar tudo, temos esse projeto de engenharia, numa escala nunca vista, promessa de energia limpa, muita energia, mas os riscos são gigantescos também. Gigantescos. Impactos geopolíticos sérios, podendo mudar a relação entre países enormes, ameaças ambientais devastadoras para ecossistemas únicos, para a segurança alimentar de milhões, perigos sísmicos por construir num lugar tão instável, e aquela coisa curiosa, né, de como a gente pode, mesmo sem querer, mexer até na rotação do planeta. É um exemplo perfeito de como tudo está conectado, né? Desenvolvimento, energia, meio ambiente, política internacional, até a física do planeta. E a falta de cooperação, de regras claras para esses rios que cruzam fronteiras, deixa tudo ainda mais delicado. Mais volátil, especialmente com o clima mudando e mais gente precisando de água. Fica então, acho que uma reflexão para quem nos ouve, né? A nossa necessidade de energia, de recursos, só aumenta. A tecnologia permite fazer coisas cada vez maiores, intervir mais na natureza. Como a gente acha o equilíbrio? É a grande questão. Como balancear o progresso, o desenvolvimento, que é legítimo, com a responsabilidade que a gente tem com o planeta, com a natureza, com a convivência pacífica, principalmente quando um recurso tão vital como a água não respeita as fronteiras que a gente desenha no mapa.